meus irmãos, a paz do Senhor. Quero convidá-los a assistir essa aula de bibliologia, onde nós vamos observar o contexto da Bíblia olhando um lado de fora dela, não de dentro para fora, mas eu quero convidá-los a olhar a Bíblia como um livro contextual, um livro que possui uma cultura que foi elaborado por autores humanos. Bom, por ser escrita por homens, a Bíblia tem sido taxada muitas vezes e muitas vezes questionada sobre a sua veracidade. Será realmente que a Bíblia ela é a verdade de Deus? Será que realmente a Bíblia é a palavra de Deus? Por que existe tantas interpretações na Bíblia se ela não existe uma palavra real? Ou por que existe tanta confusão na sua interpretação? Bom, por vezes a Bíblia foi taxada, por exemplo, da palavra de Deus. Muitos dizem que ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Outras falam que a palavra é viva, ou seja, que ela nos salta aos olhos. Outros ainda dizem que a Bíblia são os relatos da história dos judeus, do Deus dos judeus e de Jesus Cristo, o Senhor dos cristãos. Bom, a Bíblia, por si só, ela revela ou ela afirma, ela confirma a sua veracidade como sendo justamente isso que nós falamos. Ela é a palavra de Deus, a verdade de Deus, a materialização daquilo que Deus falou com o seu povo, desde o Gênesis até o Apocalipse, e ela tem se feita verdade, vem caminhando, fazendo verdade dentro da história, cumprindo-se as suas profecias, as suas histórias, a sua própria geografia, os países, as cidades têm vindo e têm sido descobertas ao longo do tempo, questões que antes o mundo moderno não conhecia. E a Bíblia já tinha relatado naquela época, há 2000 anos ou há mais de 2000 anos atrás. E hoje muitos arqueólogos, professores de histórias, pesquisadores têm descoberto ao longo das suas pesquisas de arqueologia que realmente tudo aquilo que a Bíblia disse, aquilo que a Bíblia afirmou é verdade. Bom, também temos que pensar que a Bíblia ela foi escrita mais ou menos num período de 1500 a 1600 anos, de 14 a 15 séculos para ser elaborada. Ou seja, lá com Moisés, começando com o Pentateuco, até nós terminarmos ali com o apóstolo João, no Apocalipse, levou cerca de 1500 a 1600 anos para ser escrito. Dentro desse período, nós temos cerca de 40 autores que elaboraram a Bíblia. Homens de Deus, homens que se relacionavam com Deus, homens que ouviam a palavra de Deus, e eles escreviam esses relatos de Deus, eles escreviam esse relacionamento com Deus, eles escreviam aquilo que Deus ordenava ao seu povo. Por exemplo, os mandamentos, por exemplo, a lei civil, por exemplo, a lei sacerdotal, a lei do templo, como deveria se adorar a Deus, como deveria movimentar as coisas do templo, o culto, as ofertas. Então, tudo isso Deus ordenava ao povo, Deus, através dos seus profetas, através dos seus sacerdotes, Ele ordenava e o povo ia fazendo, e o povo ia cumprindo aquilo que Deus ia ordenando através dos seus sacerdotes. E os sacerdotes, eles iam escrevendo os relatos de Deus, eles iam registrando a história de Deus, a história que Deus vinha construindo com o povo de Israel. Bom, também a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. O hebraico, grande parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, praticamente todo ele. Nós temos algumas passagens escritas em aramaico. E o Novo Testamento nós vemos ele sendo escrito em grego, que era basicamente o inglês que nós falamos hoje. É a língua universal, é a língua comercial. Então esse era o grego koiné. Então todos falavam o grego. Tanto os romanos, quanto os judeus, quanto os povos que viviam ali perto, eles falavam em grego. Então, os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, eles escreviam esses textos em grego, dando a possibilidade do povo ou de todas as igrejas, sendo ela tanto judias quanto igrejas gregas, igrejas gentílicas, todos tinham a possibilidade de se achegar às Escrituras, se achegar a Deus através dos ensinos dos apóstolos. Bom, dentro da Bíblia nós encontramos desde narrativas, histórias, nós encontramos códigos de leis,
Nós encontramos pregação, oração, como por exemplo nos Salmos, poesias, por exemplo, em cantares, poesias, por exemplo, nos próprios Salmos. Nós encontramos cartas de romance também. Bom, a Bíblia é um grande best-seller. Nós encontramos todo tipo de literatura dentro dela. E realmente isso acrescenta, tanto num sentido espiritual para nós, quanto num desafio acadêmico de ter que interpretar tantas passagens, diversos tipos de literatura, por ter sido escrita por diversos autores, com diversos propósitos, em diversos tempos, para diversas pessoas com contextos de vidas diferentes. Bom, e talvez você se pergunte, de quem provém a Bíblia? Foram só os apóstolos que escreveram? Foram só os profetas que escreveram? Bom, para nós analisarmos isso, nós precisamos primeiro entender que a Bíblia foi escrita por israelitas. O primeiro autor, Moisés, vai começar ali, escrever ali, por volta do ano de 1400 a.C. a 1200 a.C., antes mesmo do povo hebreu se formar como um povo livre do Egito ali. Então, quando nós começamos a caminhar ali no Sinai, no deserto, ali Moisés ele começa a escrever o Gênesis, ele começa a introduzir o povo judeu, quem era esse Deus que tinha libertado eles do Egito, quem era esse Deus que tinha aberto o mar para eles passar no meio, quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac e de Jacó. Então nós temos esse povo se formando e a Bíblia acompanhando essa formação, a Bíblia trazendo uma introdução desse Deus, a Bíblia mostrando para o povo de Israel quem ele era, qual era o propósito dele e o que ele queria fazer com o povo de Israel. E esse povo se relacionando com esse Deus, ele vai ser o autor dessa Bíblia, a Bíblia que nós temos hoje. Bom, uma particularidade de Israel era justamente que Israel, apesar de viver num mundo politeísta, num mundo onde se acreditavam em vários deuses, eles haviam acabado de sair do Egito, e no Egito havia o politeísmo, onde as pessoas acreditavam em vários deuses, e aí eles vão para a terra de Canaã, e lá em Canaã também existiam vários deuses, e aí se cria dentro daquele mundo de Israel um Deus, um único Deus, o Yahvé de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus do braço forte, aquele Deus que havia libertado eles do Egito. Então Israel fica conhecido na história, Israel fica conhecido naquele ambiente que eles viviam como o povo de um único Deus. E ele exprimia, vivia aquele relacionamento com um único Deus, baseado justamente na aliança que Deus havia feito com os pais deles e, consequentemente, essa aliança que Deus havia feito com Israel. E através de Moisés ia mostrando essa aliança que Deus havia feito com os seus pais e de que ele haveria de estender essa aliança também aos filhos de Jacó, no caso, aos filhos de Israel. E Israel ele vivia, se submetia a essa aliança que ele tinha com esse Deus. Então, basicamente, a parte escrita em hebraico e aramaico, ela vai justamente exaltar essa vida que Israel tinha com esse único Deus e esse relacionamento que eles tinham e a forma com que eles se relacionavam com esse Deus. Então, basicamente, quem escreve o Antigo Testamento e quem escreve o Novo Testamento são os judeus. Claro, por exemplo, no Novo Testamento nós vamos ter Lucas, que vai escrever o seu Evangelho e vai escrever Atos. Lucas nós sabemos que ele não é um judeu, mas ele é um grego. Então, basicamente, tirando essa exceção de Lucas, todo o resto da Bíblia ela foi escrita pelos hebreus. E aí, passando esse período do Antigo Testamento, que foi elaborado, que foi escrito pelos hebreus, que foi escrito baseado na antiga aliança, na aliança que Deus tinha por sangue e por fé em virtude de Abraão. Nós temos aí, caminhando para o primeiro século da era cristã, nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado pelo povo hebreu, por mais que ele foi rejeitado por parte desse povo. Ele vem
ele prega o reino, ele prega o evangelho de Deus, e nós começamos a ver a partir do primeiro século, caminhando para o segundo século, já com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, com a morte e se caminhando para o final dos tempos apostólicos, nós vemos a igreja que havia criado ou estava regida por uma nova aliança, e a aliança agora com o Messias, o Jesus Cristo, ela vai se distanciando progressivamente daquele judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, dessa cultura do templo. E aí com a destruição do templo no ano 70, aí sim, existe um rompimento dos cristãos, dos seguidores de Jesus Cristo, com os seguidores de Moisés, da lei. E aí com a destruição do templo nós vemos essa separação de forma mais plena. Então nós entramos no Novo Testamento agora escrito não mais em hebraico, não mais em aramaico, mas escrito em grego, e ela está sendo regida agora pela nova aliança, uma aliança que foi considerada definitiva pela igreja. E aí nós temos a separação. O Antigo Testamento, que é equivalente à antiga aliança, aliança pela lei, a aliança onde nós devemos viver uma lei sacerdotal, cumprir a lei cerimonial, cumprir uma lei civil, cumprir a lei dos 10 mandamentos. E nós agora vamos vir para a nova aliança, aliança onde Jesus Cristo morreu na cruz, onde Jesus Cristo pagou os nossos pecados, e nós vivemos não mais sobre um jugo da lei, mas nós vivemos sobre a graça de Cristo, e pela fé agora nós somos justificados, e não mais justificados pelo cumprimento da lei. Então se forma o Antigo e o Novo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança com Deus. E aí nós temos o rompimento praticamente nesse sentido teórico total com os judeus. É óbvio, não significa que o Antigo Testamento não tenha sua veracidade, não significa que o Antigo Testamento não tenha sua validade, muito pelo contrário, como cristãos, a lei universal, os 10 mandamentos continuam valendo até hoje. Essa lei do Antigo Testamento, ela nos mostra a vontade de Deus e ela nos revela a nossa natureza pecaminosa e nos revela que nós precisamos de Deus sim, e que nós precisamos de Jesus Cristo para nos justificar. Agora a questão é que não somos mais justificados pela lei, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Bom, dentro desse mundo da Bíblia, talvez uma das grandes dúvidas, uma das grandes perguntas, tanto dos cristãos quanto das pessoas, seja sobre a veracidade da Bíblia. Contém erros na Bíblia? A Bíblia pode ser interpretada como uma verdade só? Bom, para isso nós vamos observar sobre a inerrância da Bíblia. E a questão da inerrância, ou o que a inerrância tenta dizer acerca da Bíblia é que todos os fatos conhecidos da Bíblia, eles, no sentido original, os seus autógrafos originais, uma observação desses autógrafos originais, eles sim são verdades absolutas. Ou seja, a Bíblia, no seu escrito original, na sua interpretação fiel, pura, ao longo da história, ela é fiel e ela é inerrante. Ou seja, nunca ela é falsa. Tanto as suas doutrinas, quer as ciências sociais, quer na ciência física, quer na biologia, todos os escritos não contêm erros. A doutrina que está exposta na Bíblia, ela não contém erro no seu escrito original. Para vocês terem ideia, a Bíblia aí, nos seus mais de 2000 anos que ela foi finalizada no primeiro século, nós temos cerca de mais de 5.000 papiros ou 5.000 cópias. São mais do que qualquer outro livro. Por exemplo, se nós pegarmos livros famosos, como por exemplo de Sócrates, nós vamos encontrar talvez aí 400 cópias desses livros, desses escritos de Sócrates. E a Bíblia nós encontramos mais de 5.000 escritos. E esses escritos eles têm sido comparados uns com os outros. As traduções, as cópias,
as traduções para outros idiomas, tanto no grego, tanto no hebraico, quanto no latim, eles têm sido comparados uns com os outros. E nós temos homens de Deus, homens capacitados, tanto numa vida espiritual quanto numa vida acadêmica, que eles têm feito essa observação. E eles nos dizem que mais de 93% da Bíblia ela é compatível com as suas cópias originais. As alterações que nós temos, basicamente, se resumem a, por exemplo, o texto original estava escrito Jesus Cristo, e o monge ou aquela pessoa que copiou o texto, ela escreveu Cristo Jesus. Basicamente, as alterações que nós temos na Bíblia. E aí nós temos bastante alteração nesse sentido. Então, o Senhor Deus, o rapaz que copiou, o monge que copiou, ele colocou só Deus. Então nós vamos ter basicamente essas alterações. Mas nada disso interfere na fé, nada disso interfere na doutrina da Bíblia. Então a Bíblia ela é inerrante, a Bíblia ela é fiel, a verdadeira palavra de Deus. Ela é serva para a nossa vida, ela é serva para a fé e ela não contém erro. Seja no sentido, a Bíblia que nós temos hoje, nenhum erro de fé, nenhum erro de doutrina ela possui, ou nenhum erro significativo para desmartelar toda a fé cristã. E a Bíblia ela é suficiente para a fé, ela é suficiente, ela é a autoridade da igreja. Nós não precisamos de uma autoridade que vai nos trazer a veracidade das Escrituras, mas ela é a única regra de fé para a igreja. Bom, talvez você deve estar pensando, mas foram escritos só esses 66 livros dentro da Bíblia? Ou existem mais livros que foram escritos? É óbvio que ao longo da história de Israel, quanto ao longo da história da igreja cristã, muitos outros livros foram escritos, que são os livros que nós chamamos de livros apócrifos. Mas, com o surgimento de heresias, com o surgimento de falsas doutrinas, com falsos líderes se levantando ao longo da história, tanto de Israel quanto ao longo da história da igreja, houve a necessidade de se criar uma regra, de se criar um processo onde esses livros seriam filtrados a fim de que se observasse a veracidade realmente desses livros. Essa regra é o canon que nós chamamos. E o canon significa basicamente isso: regra de fé, régua de medir, ou varinha direita. Ou seja, são regras que a igreja e que os judeus criaram ao longo da história a fim de observar esses livros para ver se esses livros realmente eles eram inspirados por Deus. Bom, o Antigo Testamento ele vai passar por esse processo de canonização a partir de 3 regras. Bom, esses livros eles deveriam estar em conformidade com a lei, ou seja, eles deviam afirmar a lei de Deus e eles deviam cumprir num sentido histórico, num sentido de doutrina, aquilo que a lei pedia, aquilo que a lei de Moisés exigia. Tanto a lei de Moisés, quanto a lei cerimonial, quanto a lei civil. Bom, também a segunda regra era ter sido escrito na Palestina, ou seja, esses livros deveriam ser escritos toda essa faixa da Palestina, você pode observar no mapa, ele deveria ser escrito nessa região, e ele deveria ser escrito na língua, por exemplo, na língua hebraica ou na língua aramaica, que foi alguns apêndices que nós temos aí no Antigo Testamento. Então, basicamente, o Antigo Testamento ele passou por esse processo. Então, deveria ter conformidade com a lei, deveria ter sido escrito na Palestina e deveria ter sido escrito na língua hebraica. Temos também o Novo Testamento. Da mesma forma que o Antigo Testamento ele passou por esse processo de verificação da sua veracidade, o Novo Testamento também passou por esse processo. Bom, diferente do Antigo Testamento, o Novo Testamento ele passou por 5 regras básicas. Primeira regra, apostolicidade, ou seja, todos os escritos do Novo Testamento eles deveriam ser escritos pelos apóstolos ou ditado pelos apóstolos. No caso, por exemplo, Paulo vai ditar para os seus discípulos aquilo que deveria ser escrito. Ou, por exemplo, nós temos a autorização dos apóstolos. Por exemplo, Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, e se dá referência também como
o autor do livro de Atos dos Apóstolos. A questão é, qual foi a fonte de Lucas para escrever esses livros? Foram justamente os apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares, aqueles que viveram com Cristo. Então Lucas ele vai fazer uma pesquisa com os apóstolos, com os discípulos de Jesus que estavam desde o começo caminhando com Cristo, e ele vai juntando esses fatos e ele vai escrever o seu evangelho e ele vai escrever o livro do Atos. Então, a primeira regra é essa comunhão com os apóstolos, ser escrito pelos apóstolos ou ditado pelos apóstolos. Bom, segunda regra, os evangelhos. Então, todos os escritos do Novo Testamento, eles deveriam manter o padrão apostólico de doutrinas, particularmente com referência à encarnação. Ou seja, eles deveriam estar em conformidade com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles deveriam exaltar, ou eles deveriam mencionar a veracidade da encarnação de Jesus e da ressurreição de Jesus após a sua crucificação. E na terceira regra nós temos a ortodoxia. Todos os livros eles deviam manter um padrão da sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina de Deus. Por exemplo, nós temos aí como sã doutrina a fé, nós temos como sã doutrina o batismo, que é também uma cerimônia, nós temos a ceia. Então tudo isso faz parte dessa doutrina, daquilo que é fundamental, daquilo que qualquer igreja, seja ela que se denomine seguidora de Cristo, ela tem que viver, tem que cumprir. Então todos os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles eram observados. Ele cumpre, ele revela, ele está em conformidade com essa doutrina? Sim, ele está. Então, ele já tem um ponto positivo no sentido de que ele pode ser um livro canon. Bom, talvez uma das mais importantes observações era a leitura em pública desses livros. Todo livro do Novo Testamento ele devia ser lido em público para a igreja. E ele deveria ser aceito pela igreja. Ou seja, o mesmo livro que era a mesma carta, o mesmo livro que ele era lido em Éfeso, ele deveria ser lido na igreja de Colosso, ele deveria ser lido na igreja de Jerusalém, ele deveria ser lido na igreja de Gálatas. Então, ele deveria ser lido em público para a igreja. A igreja deveria ter conhecimento do conteúdo e da existência dessa carta. Aí, completamos com a catolicidade do livro. Eram escritos para pessoas da época, ou seja, nós temos que ter consciência disso, que primeiramente a Bíblia ela foi escrita para o seu povo da época, ou o povo original, as pessoas do primeiro século. A Bíblia foi escrita primeiramente para os Efésios, para os Colossos, para os Gálatas, e eles deveriam ter um conhecimento universal dessas cartas, e todas as igrejas deveriam ter um conhecimento universal. Então, a Bíblia ela é válida para os nossos dias, com certeza ela é uma palavra viva, mas primeiramente ela foi escrita para os seus autores originais. Então esse era o quarto ponto, a catolicidade dos livros. Livros que foram escritos para o povo da época, onde eles eram lidos nas igrejas da época, e eles eram conhecidos por todas as igrejas, e eles eram aceitos pela igreja. Ou seja, a igreja como um todo reconhecia a veracidade, o conteúdo e a doutrina dessas cartas e desses livros. Por último, a coerência na doutrina, ou seja, de Mateus a Apocalipse, havia uma linha, um traçado reto da doutrina bíblica, onde ela revelava e ela aceitava os ensinos dos apóstolos e ela se completava. Não havia divergência, mas a Bíblia como um todo ela se completa e ela exalta e ela revela a pessoa de Deus. Então, basicamente, essas eram as regras para reger um canon. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela passou no Antigo Testamento com as suas regras, o Novo Testamento com as suas regras, mas toda ela foi observada durante cerca de 300 anos, por exemplo, no Novo Testamento, e
muitos outros anos o Antigo Testamento a fim de que fosse chegado a esses livros que nós temos hoje, a fim de que a Bíblia fosse conhecida da forma que nós conhecemos ela hoje. Bom, abrindo um parêntese dentro daquilo que nós temos falado, existe um período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por exemplo, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias e o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Muitos pensam que logo após a morte de Malaquias e o final do Antigo Testamento, nós já pulamos para o período onde Jesus vai nascer, e aí Jesus nasce, e aí Jesus prega o Evangelho, logo depois nós temos a elaboração dos Evangelhos, Atos, as cartas, e por fim, e aí progredindo dentro da história da igreja. Bom, mas isso não é verdade. Entre o período de Malaquias, a vinda de Jesus, nós temos um período de cerca de 400 a 450, 460 anos, que é o período que nós chamamos de período interbíblico, que é mais conhecido como o silêncio de Deus, aonde Deus não levantou, ou por exemplo, nós não temos registros de que se levantou homens, profetas de Deus, aonde esses profetas anunciavam a verdade de Deus, aonde essas profecias se cumpriram ao longo da história. Então nós temos esse período chamado de período interbíblico. E dentro desse período nós temos basicamente os impérios, impérios muito importantes. Por exemplo, nós temos o Império Persa, que vai aí desde o ano 430 a 331 a.C. Depois do período dos persas, nós vamos ter o Império dos gregos, que de 331 a 167. Nós temos a revolta dos Macabeus, que vai ser aí do ano 167 a 63, onde os Macabeus lutavam pela libertação do povo. Eles queriam Israel como uma nação, eles queriam Israel como uma nação, um povo forte, onde era independente. E nós temos, por fim, aí o período dos romanos, que vai vir a partir do ano 63 até depois nós vamos ter aí... É difícil determinar o final do período aí do Império Romano, porque nós temos o Império Romano se degradando ano após ano, século após século. Depois nós temos aí o início do Império Romano como a Igreja Católica, e nós temos aí Roma até hoje com a Igreja Católica. Então, a partir do ano 63, nós temos aí o Império Romano liderando sobre o mundo. Então, dentro desse período interbíblico, ele houve muita história, existe muito conteúdo, são 450 anos de história, onde a Bíblia não relata, onde não tem história bíblica registrada dentro desse período. Mas a questão foram escritos livros nesse período? Pessoas se levantaram nesse período, e dentro da história de Israel, dentro da história da humanidade. Então, o período interbíblico ele é regido dentro desses livros apócrifos que nós chamamos, ou seja, eram livros que foram escritos por homens, que não foram inspirados por Deus, que ao momento que foi passado pela regra ou pela canonização, eles não foram aceitos, porque eles não cumpriam essas regras para canonização. Talvez nós temos aqui uma referência desses livros, e livros que nós vamos encontrar, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, que é 1ª e 2ª Macabeus. Muitos cristãos, e principalmente os judeus, eles vão aceitar esses livros como livros inspirados por Deus, são livros históricos. Bom, eu diria que todos esses livros, eles nos contêm, eles nos proporcionam conteúdo histórico interessante, mas como regra de fé, como inspiração de Deus, nós já temos que ter muita observação, muitos estudiosos já observaram esses livros, e basicamente todos eles vão dizer que não são livros que cumprem o canon, não são livros que foram inspirados por Deus, até mesmo 1ª e 2ª Macabeus. Então, por conservadorismo, eu prefiro ficar com a Bíblia que nós temos hoje, sem 1ª e 2ª Macabeus e sem o restante dos livros apócrifos. Bom, para concluirmos, irmãos, eu gostaria de ressaltar aquilo que nós falamos.
A Bíblia, que foi escrita num período de 1500 a 1600 anos, é um livro que é inerrante nos seus escritos originais, é um livro que foi escrito por mais de 40 autores, de períodos diferentes, com pensamentos diferentes, com experiências diferentes, e mesmo assim, com tudo para dar errado, ele foi escrito em harmonia. Deus, na sua grande sabedoria, no seu grande poder, inspirou esses homens através da história da humanidade e falou ao coração desses homens e mostrou o caminho e se revelou a esses homens. E esses homens, servos de Deus, com temor de Deus, relataram, palavra por palavra, período por período, aquilo que Deus falou e aquilo que Deus fez na história. E muito mais, no Novo Testamento nós encontramos os apóstolos que viram ao próprio Deus encarnado, que se relacionaram com o próprio Deus encarnado, que ouviram da sua própria boca as palavras de Deus, escreveram aquilo que eles viveram com esse Jesus nos evangelhos, e eles escreveram os ensinamentos de Jesus através das suas cartas, e eles nos doutrinaram, eles nos entregaram os mandamentos de Deus, eles nos entregaram como que a igreja deveria se comportar e principalmente qual é a missão da igreja e a missão de glorificar a Deus, de conhecer a Deus, a missão de fazer Deus conhecido dentro da história. Então, nós devemos, no mínimo, celebrar a Deus, louvar a Deus, cantar a Deus por essa palavra que viveu guerras, que viveu exílios, que viveu chuva, frio, tempestades e mesmo assim permaneceu viva, não só num sentido escrito, mas que permaneceu viva no coração da igreja, no seio da igreja e tem sido hoje tão excelente e tão eficaz quanto ela foi no primeiro século, quanto ela foi no segundo século. E há mais de 2000 anos ela tem sido viva e ela tem falado ao nosso coração. E essa Bíblia, que muitos têm tido como antiga, ela tem trazido nutrientes, e ela tem nutrido, e ela tem fortalecido, e ela tem trazido vida, não só à igreja, mas às pessoas que têm ouvido do Evangelho de Jesus Cristo. Então a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem direcionado a igreja de Jesus Cristo, e ela tem revelado a pessoa de Deus, e ela tem revelado que através de nós devemos anunciar o Evangelho e trazer vida ao mundo, trazer vida às pessoas. Então eu te encorajo, meu irmão, a ler essa palavra como a palavra de Deus, como a manifestação pessoal de Deus, a manifestação material da pessoa de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer conhecer esse Deus, leia a Bíblia. Se você quer fazer Deus conhecido, leia a Bíblia e pregue a palavra de Deus. Eu espero que Deus te abençoe e que essa aula possa engrandecer a sua vida e que a partir dessa aula Deus possa se fazer conhecido para você e que você possa fazer Deus conhecido para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.